tudo bem? Vamos então para mais uma aula de tecnologia e projeto de máquinas e nessa aula faremos uma revisão. O tópico hoje, na verdade, é revisão de projetos. Porque chega um momento do projeto em que toda a equipe ela verifica essa necessidade, identifica essa necessidade de fazer uma revisão, porque muitos passos já foram tomados, muitos passos já foram determinados, cálculos, dimensionamento, chegamos aí à questão de desenhos, então deve ser feita uma revisão. Por quê? Se chegarmos no final do projeto, sem uma revisão, nós podemos chegar lá no fim, quase na fase de execução, de produção, e depois dar alguma coisa errada e temos que voltar tudo. Então, em alguns momentos é necessário que seja feita a revisão. Aproveitando na aula de hoje, então, nós vamos também fazer essa revisão e vamos dar um exemplo de aplicação. Vamos aí buscar um exemplo de projeto de máquina e vamos trazer, eu vou contextualizar projeto de máquina e vamos entender que esse projeto ele foi detalhado até onde nós chegamos com a aula, nós vimos cada fase ali e agora nós vamos fazer uma revisão dele, ok? Nome do projeto. Eu achei interessante a gente abordar um projeto para uma empresa de reciclagem. Então, nós sabemos que as empresas de reciclagem, muitas empresas não têm uma alta tecnologia para executar os trabalhos operacionais. A empresa de reciclagem, geralmente, os trabalhos são manuais. E nós temos algumas situações. Uma delas é a respeito da organização de fardos de itens reciclados. Por exemplo, o papelão, plástico, o metal. Então, após o trabalho da reciclagem, dos colaboradores ali, após esse trabalho operacional de separação, há uma limpeza também desse material e eles devem organizar isso em fardos e esses fardos depois são transportados para a empresa que vai fazer a reciclagem. Muito bem, então no setor ali de papelão nós utilizamos, numa empresa de reciclagem, é utilizado o corte desse papelão. E esse corte do papelão, ele é feito através de uma máquina manual, onde nós temos uma mesa, uma determinada altura, para que o operador ele venha e consiga exercer uma força numa alavanca, e essa alavanca ela tenha, podemos dizer, uma ferramenta, uma faca que desce e corta ali o papelão. Então, nesse trabalho, é um trabalho manual, essa faca ela vem, desce e corta, então, o papelão, e depois o operador vai lá, tira esse papelão, já numa medida, e uma outra equipe faz a organização em fardos. Essa máquina, então, seria muito interessante que ela fosse automatizada. A empresa ganharia muito com relação à segurança do operador que está fazendo o trabalho manual e também uma velocidade um pouco maior do corte desse papelão. Então, essa é a ideia, esse é o objetivo. Então, dentro desse projeto, automatizar, então, aqui, ó, automatizar máquina de corte de papelão. Então, o que nós vamos fazer?
cada aula que nós tivemos, está aqui um resumo dos tópicos das aulas que nós tivemos. E se você puxar lá, há uma sequência nas aulas, uma sequência de tópicos, em que você vai, nessa sequência, sempre a sequência posterior, ela depende do item posterior, depende do item anterior. Então, ele está numa sequência aqui, em que você pode pegar isso e analisar e executar o projeto. Então, nós paramos naquele momento em que determinamos as características dos desenhos, componentes com detalhamentos, determinamos as características dos desenhos de conjunto, que foram as últimas aulas que nós vimos, ok? E agora nós vamos fazer a revisão do projeto. Então, esse projeto, automatizar máquinas de corte de papelão, nós estamos supondo aqui que nós fizemos esse detalhamento até esse ponto aqui, tá? Até a parte de desenho e desenho de conjunto. Vamos fazer uma revisão, vamos lá. Um dos primeiros tópicos, identificação das necessidades, mapeamento da necessidade. Então, agora sim é um momento, mapeamento da necessidade, de verificar no mercado se existem máquinas parecidas, similares com essa, ou com esse mesmo objetivo, né, de operação, para que seja feito um comparativo. O que há no mercado? O que está disponível? Qual os valores que nós temos no mercado? Há no mercado? Existe? Não existe? Mas essa etapa, então, nós determinamos que vamos realmente fazer uma nova máquina com alguns conceitos já existentes para atender especificamente a empresa de reciclagem. Origem das demandas, pesquisas. Então, a identificação da necessidade foi feita, o mapeamento da necessidade, origem das demandas, pesquisas, também foi feito aí na demanda pesquisa, como eu falei, né, o que temos disponível, etc. Objetivos de um projeto. Essa etapa é uma das etapas iniciais mais importantes. Você tem que ter um objetivo para o seu projeto. Vocês se lembram alguns tópicos que foi passado para vocês, em que identificamos o objetivo através, geralmente uma dica aqui, através de um verbo no infinitivo, por exemplo, né? Automatizar, tá? Automatizar, está no infinitivo ali, um verbo. Um outro exemplo, fora desse nosso exemplo, desse projeto, seria, vou dar um outro exemplo para você, para vocês, seria construir ou confeccionar um dispositivo para controle dimensional de uma determinada peça. Também confeccionar, é um verbo no infinitivo. Então, é uma dica, o objetivo é começar com esse verbo no infinitivo, automatizar. O que você vai fazer então? Automatizar máquina de corte, uma máquina de corte de papelão. O que mais você coloca no objetivo? Né? Para que você vai fazer isso? A função disso daí? Para automatizar máquina de corte de papelão do setor, colocar do setor de reciclagem, para chegar a uma melhoria, né? Ou para, estou buscando aí uma palavra que se encaixe perfeitamente aí, né? Seria, então, automatizar máquina de corte de papelão do setor de reciclagem X, encontrei a palavra, para garantir mais segurança ao operador e uma melhoria na velocidade de produção de 20%.
Vocês perceberam? Eu falei sobre o local, o que vai ser feito, qual o objetivo, quais serão os resultados. Então toda aquela sequência que foi passada para você, então nós temos o quê? Uma frase que determina todo o objetivo do projeto. Análise dos requisitos. Análise dos requisitos, né? Então, os requisitos do projeto. Então nós vamos ver aí alguns requisitos do projeto. Quais seriam os requisitos? Eu vou ter nesse projeto, eu vou ter um dimensionamento, né? Eu tenho que os requisitos do projeto. Esse projeto ele deve ser, tem determinadas especificações do projeto, dentro de requisitos de projeto. O que deve ser feito nesse projeto aí em termos de cálculos, né? Em termos aí, então eu levanto todos os requisitos para esse projeto. Uma análise preliminar, né? Onde você analisa você não está ainda fazendo o detalhamento do projeto, mas você está, né? Você está analisando como vai ser esse detalhamento do projeto, tá? Análise preliminar, análise do projeto, nesse caso, análise do projeto, levantamento quantitativo, qualitativo desse projeto. Então, praticamente esses itens de análise eles estão praticamente juntos, né? Com detalhamentos um pouco diferenciados. Seleção, o que eu devo selecionar nesse projeto? Eu vou identificar, né? Seleção, componentes, a ferramenta ali que eu vou utilizar, uma faca, elementos de fixação, o que eu devo selecionar, né? O material que eu vou ter à disposição para fazer a estrutura disso daí. Seleção, síntese. Aqui então você vê todas essas ideias, análises anteriores, aí nós precisamos fazer uma síntese de tudo isso, né? Com os tópicos, tudo que eu vou precisar. Especificação das tarefas. Então está aqui, especificação das tarefas. Aí sim, após eu fazer esses itens, né, ter em mãos isso daí, então nós vamos determinar as tarefas. O que eu preciso fazer? Tá? O que eu preciso fazer nas tarefas? Você vai colocar o que eu preciso, como eu vou fazer essas tarefas, vai colocar quem vai fazer essas tarefas, né? O projeto detalhado, então eu tenho todos os tópicos, análise, classificação das tarefas, prazos. Então eu já estou chegando aí no projeto detalhado. Então aqui, gente, nós estamos detalhando, já estamos falando em cálculos também, né? Alguns cálculos já vão ser executados, os memoriais aí de cálculos, protótipos e testes. Aí já tenho condição de fazer uma parte daquela máquina ou, né? Geralmente as partes funcionais, as partes mais críticas, se eu tiver como fazer um protótipo, seria interessante, tá? Testes. E inicio a produção. Inicio já, em muitos casos, nesse caso aqui dessa máquina, automatização da máquina de corte de papelão, nós vamos muitos componentes vamos utilizar de fornecedores, né? Uma análise dimensional, tolerâncias, né? Projetar, dimensionar e verificar. Aqui já entra a parte de projeto, como vai ser um detalhe ou outro. Verificações e dimensionamentos, tá? Então aqui verificações e dimensionamentos também envolve a questão dimensional, como que eu devo dimensionar um componente ou outro. Características dos desenhos, aqui eu estou formalizando muitos desses itens anteriores aqui, dimensão, a parte que eu acabei de falar, né? A parte dimensional, a parte muitas vezes controle, né? Quais os controles que vão ser feitos ali. Então toda essa parte de análise dimensional, aqui eu entro então no detalhamento, como eu disse, o desenho nada mais é do que um registro de detalhamento de um componente. Aqui são componentes com detalhamento, são aqueles desenhos de componentes. E finalmente, características dos desenhos de conjunto. As características dos desenhos de conjunto.
Então eu vou ter um desenho de conjunto dessa máquina aí, né, que vai automatizar aí esse processo aí de corte de papelão. Enfim, pessoal, vocês veem que é toda uma documentação, podemos dizer, uma pasta com tudo isso, com já desenhos, e então nós chegamos até aqui. Por isso que nós estamos fazendo essa revisão, tá? Então a proposta era essa, de passar para vocês mais um exemplo, ok? E de repente, um dos exemplos que nós falamos até a aula de hoje, várias aulas que nós foi dado algum exemplo para vocês de projetos, e aí pode ser que alguns deles a gente venha a trazer, né, mais algum detalhamento sobre os próximos assuntos que serão técnicos a respeito, né, de projetos de máquinas. Tá bom, pessoal? Então é isso. Perceberam? Como eu fiz aqui uma revisão, é rápido do que eu estou falando, mas se a gente pegar a documentação e verificar item a item, é necessária essa revisão, é necessário esse tempo, né, sobre o projeto aí que nós estamos realizando. Tá ok? Então, fizemos nossa revisão e na próxima aula aí, estamos aí com próximos tópicos aí sobre projetos de máquina. Obrigado, viu?